Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a atividade 4, Resolução de Problemas, do caderno Trilhas de Aprendizagens do quarto ano. Esta atividade está na página 63. Trilha de Conhecimentos: a importância da resolução de problemas. Quando você se dedica à resolução de um problema, desenvolve ideias matemáticas e também estratégias de resolução. A resolução de um problema envolve leitura e interpretação do enunciado do problema e também a escolha do modo como ele será resolvido, por meio de um desenho, por tentativa, por meio de uma ou mais operações matemáticas e etc. Por meio de cálculo mental, por meio de esquemas próprios, enfim. Eu costumo dizer que na resolução de um problema, para que a gente consiga resolver um problema, primeiro nós temos que analisar o que o problema está perguntando. Todo problema tem uma historinha, então nós precisamos verificar o que é que o problema está contando, qual é a historinha do problema. Depois, verificar qual é a sua pergunta, para que daí consigamos respondê-lo adequadamente. Vamos praticar. Em uma cidade da Alemanha, um funcionário precisava analisar o movimento de pessoas que circulavam na estação durante um dia útil da semana. No início do mês de abril, ele anotou os números registrados pelas catracas de entrada e saída na tabela abaixo. Então, esse funcionário criou essa tabelinha aqui, tá vendo? Aqui nessa tabela, ele colocou o horário, os intervalos, né? Então, ele analisou o horário, a quantidade de pessoas que embarcaram na estação e a quantidade de pessoas que desembarcaram. Ele analisou, ele criou intervalos. Então, ele fez o primeiro registro entre 6 e 9 horas da manhã, entre 9 e 12 horas, entre meio-dia e 15 horas, 3 horas da tarde, entre 15 e 18 e entre 18 e 21 horas. E aí ele viu lá que entre 6 e 9 horas, 3.787 pessoas embarcaram e 4.212 desembarcaram na estação. Do mesmo modo, ele viu no segundo intervalo que ele estabeleceu, no terceiro, no quarto e no quinto. Aqui, ó, entre 18 e 21 horas, embarcaram na estação 4.639 e desembarcaram 3.365. Mas ok, até agora o problema só nos contou a sua história. Vamos verificar qual é a pergunta, o que é que ele vai pedir para que a gente faça. Letra A. Qual é o total de pessoas que embarcaram nessa estação? Vejam que embarcaram. Portanto, para responder a letra A, eu tenho que olhar apenas para a primeira coluna da tabela, que diz número de pessoas que embarcaram. Eu quero saber aqui, o problema está perguntando o total de pessoas que embarcaram nessa estação. O total deste dia. Portanto, para responder este problema, você terá que considerar todos estes dados. Agora, para descobrir o total, será que você terá que fazer uma operação? Divisão, multiplicação, adição, subtração. Qual operação você terá que fazer? Verifique, leia novamente o enunciado, verifique a pergunta, estabeleça a sua estratégia, resolva e anote a resposta aqui. Letra B. Qual é o total de pessoas que desembarcaram nessa estação? Desembarcaram. Portanto, você terá que considerar a segunda coluna desta tabela. Por quê? Porque está perguntando a quantidade de pessoas que desembarcaram e não as que embarcaram.
é o total. Então, considere todos estes dados para responder. Do mesmo modo que na letra A, verifique se terá que fazer uma operação de adição, subtração, multiplicação ou divisão. Verifique qual é a operação certa para resolver este problema. Resolva e anote a resposta aqui. Espero tê-los ajudado. Até a próxima e bons estudos!